Muitos alunos meus me perguntam sobre suplementos pré-treino, que inclusive abordei muito aprofundado no meu curso de suplementação. Mas a pergunta dessa vez é: como é que eu faço um pré-treino caseiro? É mais eficiente? Eu vou economizar mais? Então beleza, pessoal. Clica no gostei, subscreva-se aqui no canal e balance esse sininho, obviamente o sininho do YouTube, e vamos falar então sobre o pré-treino caseiro. Bom, primeiro a gente tem que entender o que a gente busca num pré-treino, qual que é a finalidade dessa manobra, o que a gente busca com isso. Então aqui nós dividimos em dois grupos, tá? O primeiro grupo, fornecer nutrientes para o nosso treinamento. E o segundo grupo é nos deixar muito dispostos para isso. Leandro Twin, um não tem relação com o outro, porque claro, se eu estou bem nutrido, eu vou ter bastante disposição. Não necessariamente. Ok? Vamos assumir um cenário que você está com uma nutrição excelente, hipercalórica, tudo maravilhoso, comendo tudo, só que naquele dia você não dormiu bem. Ou naquele dia você teve muitos afazeres durante o dia, trabalho batendo laje, descarregando caminhão, exercícios pesados, atividades físicas pesadas, coisas que me ajudam a complementar a minha renda e aproveitar na quinta-feira agora a promoção da consultoria do Leandrão, mais informações aqui nos comentários. Então não tem como eu ficar sem isso, eu preciso trabalhar e ter essa consultoria. Ok, beleza, propaganda feita. Então você pode ter energia sem ter disposição. Vamos fazer algo aqui para ficar mais fácil de entender. Maltodextrina, ela nos dá energia, porque nos fornece calorias, mas não necessariamente disposição. Você está com sono, toma malto, você continua com sono. O que seria o outro caso então? Vou tomar um copo de café. Tomei esse copo de café, uma cápsula de cafeína, tenho disposição. Mas e se eu estiver em jejum, numa dieta hipocalórica? Eu não vou ter energia para treinar, mas eu tenho disposição. Leandrão, é meio complicado, meio embaçado isso aí, né? Mas presta atenção no seguinte: quando falta energia, normalmente você chega bem no treinamento, você começa a treinar, você gasta um pouco de energia que você tem e aí você encara uma queda muito grande. Quando te falta disposição, por exemplo, às vezes porque você não dormiu bem, você às vezes chega na academia, faz um aquecimento legal, começa a treinar e aí você dá um treino ótimo. Por quê? Porque você acordou, você despertou o teu corpo com a atividade física. Começa a ficar um pouco mais simples entender o que é energia e o que é disposição. Se você busca fornecimento de nutrientes, por exemplo, eu acordo, Leandro, e já tenho que ir treinar. Então eu tenho que fazer um pré-treino, mas se eu comer vai ficar um pouco ruim. Então você pode fazer uma combinação, por exemplo, de um pré-treino caseiro, whey, malto, que tem digestão rápida, te dá energia, fornece macronutrientes que a gente precisa para ir treinar. Então esse seria um pré-treino caseiro. Mas vamos assumir que você quer potencializar um pouco mais esse seu treinamento. Então você pode colocar, por exemplo, uma beta-alanina. Só que a beta-alanina ela tem efeito cumulativo no nosso corpo, assim como a creatina. Creatina e beta-alanina têm efeito cumulativo. Logo, se você manda no pré-treino ou não faz diferença. Tem ali, pessoal, porque são substâncias que mexem com a performance, aumentam a performance, então elas envolvem o fundamento do pré-treino, mas você não precisaria mandar nesse horário. Porém, o pré-treino não vai vir separado. Manda esse aqui em qualquer horário e esse antes do treino. Não, já faz tudo junto. Logo, você pode colocar uma beta-alanina e uma creatina na sua suplementação diária, mas que não precisa ser no pré-treino. A citrulina, ela já realmente tem um impacto consumido antes do seu treinamento. Então, mais ou menos algo entre 30 a 120 minutos antes, você consumindo uma dose de citrulina, você experimenta alguma melhora. Então, esse faria parte do seu pré-treino legitimamente. André, e a arginina? Para melhorar a performance? Os estudos não nos mostram aí algo muito positivo nesse sentido. Então, a arginina melhora o óxido nítrico e tal, a citrulina potencializa essa ação, mas isso, em termos de desempenho da arginina, tá? A citrulina já se mostra um pouco melhor. Da arginina não vai funcionar. Aquele empurrão eu vou conseguir com o quê? Um alcaloide simpático mimético, 1,3,7-trimetilxantina, que simplesmente nada mais é do que a cafeína. A cafeína ou algum outro estimulante vai te ajudar a mimetizar, a imitar o seu sistema nervoso autônomo simpático. Simpático é aquele cara que clica no gostei? Clica, mas o sistema nervoso simpático, ele é aquele que te coloca em estado de luta ou fuga. Logo, se você está em estado de luta ou fuga, você tem disposição, você tem energia, você tem força, você rende mais. Muitos pré-treinos de scoop pequeno, né, por exemplo,
Psychotic Gold, 1mr, Jacked, que hoje não, né, a fabricação, enfim. Mas são esses de scoop pequenos, sabe esses que são 5 gramas que você toma e parece que cheirou uma carreira de cocaína? Então, e desses daí? Basicamente, esses pré-treinos, pessoal, é só um estimulante muito forte. O resto é subdosado. Então, você pode usar esse estimulante à parte. Uma cafeína. Leandrão, mas por que a cafeína não bate em mim e um psicótico me deixa psicótico? Porque temos estimulantes que têm uma maior afinidade, né, em aumentar as catecolaminas. E normalmente num pré-treino eles colocam esses, principalmente os importados. Os nacionais, por legislação, são cafeína pura. Portanto, se é para consumir um pré-treino nacional que é só cafeína pura, compra cafeína pura, que você vai economizar muito e beleza. Se for pegar um importado, realmente faz a diferença e você não vai conseguir imitar isso na sua casa. Então esse segundo grupo você imitaria como? Com um copão de café, uma cápsula de 210, 420 de cafeína, meia hora, 45 minutos antes do seu treinamento. Leandrão, o outro grupo, aquele que busca um fornecimento de nutrientes e tal, ele tem algum suplemento no mercado? Sim, temos. Por exemplo, o NO Shotgun, o Assault, todos eles têm um scoop bem grande, 20, 30, 40 gramas. Normalmente eles têm bastante nutrientes, até mesmo BCAA, EAA, que são coisas que também não vão influenciar na performance do treino, porém são nutrientes bem-vindos para quem, por exemplo, iria treinar em jejum. Você diminui o efeito catabólico. Não vamos discutir o custo-benefício, que não é bom, mas sim a função que é de fato acrescentador da performance treinística. Pensando assim, se você quiser imitar os pré-treinos de scoop grande, você faz simplesmente uma refeição líquida de rápida absorção. Boa. Se você quer imitar os pré-treinos de scoop pequeno, que são mais focados em disposição e nada mais, você usa uma cafeína. Se você não estiver respondendo a essa cafeína, pare de usar cafeína por mais ou menos 1, 2, 3 meses, e quando você voltar a usar, volta numa dose pequenininha, você vai sentir essa euforia. Lembrando que treinar eufórico, né, com o máximo, tem gente que gosta muito disso, inclusive opta até por coisas muito mais fortes, que tem danos à saúde, como potenar e tal. Não é um cenário que é necessário. Isso quer dizer o quê? Se você usar desses pré-treinos, que parece que você tomou coisinhas daqueles lugares que você vai dançar, sabe? Ravezinhas, que o pessoal toma a balinha e fica, né, foguetinho. Se você vai treinar assim, você tem uma grande chance de, num futuro, ter problemas, tá? Cardíacos, porque realmente é muita adrenalina de uma vez. Você também, sem querer ser super sensacionalista, é claro, mas você também tende a viciar nisso, e isso ferra neurotransmissor, e aí pode dar um monte de problemas. E quando você usa frequentemente, você vem perdendo a sensibilidade, ou seja, de qualquer forma é algo temporário. Lembrando que musculação é um esporte, e nenhum esporte que você faz louco, ele vai render. Você tem que fazer focado, e às vezes o estimulante passa da conta e isso piora a performance do teu treinamento. Quando que o estimulante é bom, Leandrão? Uso esporádico. E não para te deixar louco, mas para quando você, que deveria treinar normal, está abaixo do normal, você toma um estimulante para ficar simplesmente como você deveria estar naquele dia. Portanto, o uso é esporádico. Eu vou deixar agora vocês com um vídeo sobre pré-treinos, que eu falei um pouquinho aqui, né, sobre scoop grande, scoop pequeno e tal, mas dá para falar bem mais sobre isso. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.